Olá, seja bem-vindo à nossa aula. E agora, capítulo 5.4. Fluxos sexuais como descontrole do instinto e impureza espiritual segundo a lei mosaica. Certo? Então, nesse quadro a gente vê a passagem de Isaías 57:5, onde Deus fala que eles se inflamavam debaixo de toda a árvore, né? Inflamar é um termo mais do que explícito, inflamar-se com os ídolos, né? Mais do que explícito do ato sexual. Quando você inflama, você pega fogo. No sexo, você pega fogo. Você fica enlouquecido, né? Do calor do instinto sexual. E aí sacrificava seus filhos, né, nos rios e nos penhascos, que é, principalmente no caso masculino, de jogar sêmen em vão. Levítico 15. Aqui está uma das passagens mais emblemáticas em relação a essa proibição, porque ela é explícita. Muitos leram num contexto apenas de limpeza, mas não. Aqui está inserido a ordem de retenção seminal. Por quê? Vamos ver o que o Nascimento fala. Deve-se ter em mente que nessa época o conceito de santidade e pureza sanitária eram idênticos. Então, santidade e pureza eram idênticos. Por isso, o sacerdote exercia um papel de inspeção de saúde do povo, fazendo a prevenção a partir da orientação. Então, para Deus, está tudo incluído. E até hoje é assim. Se eu sou uma pessoa que eu não tenho zelo com o meu corpo, eu não também estou tendo zelo com o meu espírito. Uma coisa caminha junto com a outra. Não tem jeito de separar, né? Agora, não tem jeito como a gente olhar apenas o caráter de limpeza, que é o que o povo muito viu na questão do Levítico 15. Não, isso aqui tem uma ordem explícita, né? Para que também o homem, quando sair dele o sêmen da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imunda até a tarde. Né? A imundícia espiritual. Também nas relações sexuais. Se um homem se deitar com uma mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água e serão imundos espiritualmente até a tarde. O termo até a tarde, que significa até outro dia, né, poderia se referir a um prazo para a realização de uma nova prática sexual. Porque a purificação completa só se daria após 7 dias sem fluxo e depois de um sacrifício. Porque essas abominações poderia ser o período, mas cometeu esse pecado, você tinha que passar esses 7 dias sem o fluxo e depois você tem que fazer um sacrifício. Entendeu? Então, esse período até a tarde seria o momento de você tentar, que é o outro dia, porque o dia se findava à tarde, para você tentar uma nova relação sexual, no caso, sem a queda. Porque se você tivesse a queda ou a emissão seminal, você continuaria ainda impuro. E a consequência disso espiritualmente é muito mais do que apenas esse período de 7 dias. A gente vê que o efeito Cólide, a oscilação hormonal que temos, nós estudamos isso, vai até 15 dias. Né? Oscilação da dopamina, da ocitocina, da prolactina, né? Aquele ciclo de turbulência. 15 dias. Se eu estou emendando um ciclo no outro, eu vou só me afundando. Certo? E também criando possibilidades de ter outras atividades que gerem picos de dopamina e bagunça todo o coreto.
Então já era explícito. Isso aqui está mais explícito que isso aqui não existe, né? Da proibição. Por quê? Porque a concepção ela tem que ser uma ordenação por Deus. O homem tem que ter o controle ejaculatório. O homem tem que ter o controle para não se reproduzir como animal. Certo? Levítico 15, 31 e 32. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias. Ó. Que é a continuação desse capítulo. Tudo nesse sentido. Para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Olha que interessante. Isso aqui tem dois sentidos. Contaminar o tabernáculo físico que está no meio deles, porque não poderia entrar, mas toda representação do tabernáculo físico é representação também do corpo humano, porque nós somos o primeiro tabernáculo que Deus criou. Nós não somos templo do Espírito Santo. Qual foi o primeiro templo que foi criado, que Deus criou? Nosso corpo humano. Então, que a gente não morra nas imundícias e contamina o templo do Espírito Santo, esse tabernáculo. Por quê? Porque a fornicação contamina. Semear sêmen em vão, né? Sacrificar vossos filhos. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele que sai o sêmen da cópula. Seja isso o quê? Uma masturbação comum, né? E aquele que sai o sêmen da cópula, em um momento do ato sexual. E que fica por eles imundo. Certo? Assim vai ter essa separação dos filhos de Israel com os outros. Não quer isso dentro da comunidade, né? Da comunidade de Israel. A visão sexual de alguns grupos judaicos demonstra certa compreensão nas passagens de Levítico 15. Aqui eu vou pôr algumas visões desses grupos. No Talmud babilônico, proíbe emitir sêmen em vão. Em Mishnah, se afirma que se um homem tocar em seu pênis com a mão para verificar se há emissão ritualmente impura, sua mão deve ser cortada. Né? Com todas as linguagens hiperbólicas. Em Nidad, no Mishnah, quem emite e quem recebem o sêmen, aí está entrando também a mulher. Ó. Lembre-se do problema da deterioração seminal na vagina. Quem recebe, ela fica impura. Né? As doenças ginecológicas, lembra que a gente falou delas, né? Estarão impuras. Certo? O código da lei judaica, Shulchan Arush, né? Me perdoem se eu estou fazendo a pronúncia incorreta. E a obra de Kitzur Shulchan Arush afirma que desperdiçar esperma é considerado um pecado maior do que qualquer pecado na Torá. Porque é um pecado primordial. Você está se remetendo ao pecado original. Conforme podemos confirmar em Isaías 57, que é aquilo. Quem desperdiça o sêmen é como se ele fosse um assassino. Derramasse sangue. Como está escrito, assassinos de criança nos vales, sob as pontas das rochas. Né? E ainda, quem desperdiça sêmen, Deus livre. Seus filhos morrerão cedo ou acabarão como pessoas más. Essa citação de um rabino sobre essa passagem de Isaías. Certo? Quem ama o desperdício do sêmen ou a luxúria é como se ele fosse um adorador de ídolos. Tá vendo? Também citando Isaías. Os seguidores do movimento Shabbat Lubavitch defendem que o homem, para ser perfeito, deve ter controle completo sobre seu desejo sexual, alimentar ou de bebida, para não impedir o desenvolvimento de sua perfeição, que é a frutificação,
A moderação no sexo, como em todas as esferas das atividades biológicas humanas, é recomendada. Sempre que o sêmen é emitido em excesso, o corpo fica esgotado, a sua força diminui. Aquele que se excede estará sujeito ao envelhecimento precoce, esgotamento físico, enfraquecimento da visão. Então, antigamente já se sabia que isso já acontecia, né? Que a gente comentou tanto nos capítulos anteriores, a perda de vitalidade. De acordo com a visão judaica kosher sobre o sexo, Deus exige de nós uma situação em que o marido não esteja interessado em ejaculação e clímax. Isso aqui não é o fim da relação. O desejo sexual está desde o início e no sexo casto ele continua. Não é aquela luta frenética para a ejaculação e clímax, mas em encontrar um ritmo compartilhado no sexo com sua esposa. O sexo humano, portanto, necessita um foco na harmonia e intimidade ao invés do mero prazer ou reprodução. Olha aí. Vendo? Para Fílon de Alexandria. Olha o Fílon, filósofo judaico da época de Cristo. Os que durante o coito causam a destruição do sêmen são, sem dúvida, inimigos da natureza. Tá vendo? Como muitos tinham a visão certa. No livro de Números 5.2, versão Reina Valéria, encontramos a seguinte ordenança: ordene aos filhos de Israel que expulsem do campo todos os leprosos e todos aqueles que sofrem com fluxo de sêmen e todos os que estão contaminados sobre os mortos. E ainda, em Ezequiel 23:8, versão Reina Valéria também. E ela, Israel, né? Não deixou as suas fornicações do Egito. Quer dizer, eles continuaram se fornicando, né? Emitindo sêmen em vão. Porque com ela se deitaram na sua juventude e apertaram os seios de sua virgindade e derramavam sobre ela as suas fornicações. Derramaram sobre ela as suas fornicações. Está explícito, né? Israel enamorou-se, em Ezequiel. E Israel enamorou-se dos seus amantes, cuja carne é como a de jumento. Qual que é a simbologia que o jumento faz? Um órgão sexual maior do que o próprio corpo. Quer dizer, você não tem mente de lidar com o tamanho do seu instinto sexual. E o jumento é uma figura simbólica desse instinto desenfreado da sexualidade. Toda pessoa que conhece jumento, né, que tem a tradição na área rural, que é o meu caso, o jumento, quando ele vê um jumento no cio, ele pode estar onde que for, não tem cerca que segura, ninguém segura, ele morde, ele bate em todos os animais e ele é terrível. Terrível, um dos animais mais difíceis de se controlar na tensão sexual. E o órgão sexual dele é gigante, né? E cujo fluxo é como o de cavalos. Aqui já é uma ascensão, já uma alusão a quem tem o fluxo de cavalo, que é uma ejaculação gigantesca. Quando o cavalo acaba de cobrir uma égua, você vê a quantidade de sêmen jogado fora, é gigantesca. Né? Quem é da área rural sabe o que eu estou falando. Então, aqui é uma alusão do que como se estava comportando a nação de Israel. Na época de Ezequiel, esse aqui tem Jeremias também, né? Todas essas passagens falam sobre isso. A maldição de Davi para Joabe, né? E quando Davi lança uma maldição para Joabe, olha o que ele diz: e nunca na casa de Joabe falta quem tenha fluxo. Quer dizer, o descontrole, né, do instinto sexual, o descontrole da ejaculação.
Por isso a Bíblia enfatiza que quando se tem uma perda seminal, até que estejamos limpos espiritualmente, não comeremos as coisas santas. Está em Levítico. Jó 14, de 1 a 4. Quem do imundo tirará puro? Ninguém. Enquanto eu estou na impureza, nada de bom eu estou fazendo para esse mundo. Enquanto eu estou dentro do pecado, pecando, nada de bom sairá do mundo. Então eu preciso me tornar puro, buscar a pureza, a limpeza espiritual na castidade, principalmente, para que eu tenha fôlego e força para todos os outros quesitos da minha vida eu ter um certo controle e uma certa comunhão com Deus. Nós vamos ver isso mais adiante também. Né? E aí, gostaram do vídeo? Esse vídeo é um dos vídeos do curso. Né? O curso do meu livro, Sexo Casto, a Arte de Fazer Amor à Luz das Escrituras e da Ciência. E no livro tem mais exemplos sobre retenção seminal na Bíblia. Não só na Bíblia, mas também dentro da ciência, com artigos científicos. Quer ter mais acesso a esse conhecimento? Então acesse os links na descrição desse vídeo. Bom estudo!